Bom dia, meu nome é Gabriel, eu tenho 13 anos, eu sou filho do Marlos e da Juliana, que estão ali, irmão da Laura, que tem 11 anos, e do Fernando, que tem 9, e hoje eu vim trazer um pouco sobre a minha história e sobre o meu movimento, que é o Somos Todos Gigantes. Eu acabei de terminar o 8º ano do ensino fundamental, estou indo para o 9º ano que vem e é basicamente isso. Bom, desde quando eu era bem criança, eu já me percebia menor do que minha irmã. Porque como a diferença era muito pequena de idade, a gente sempre conviveu junto. E nessas discussões de irmão, ela sempre tentava tirar vantagem disso. Ela falava que, mas eu sou maior que você, Gabriel. E meus pais não gostavam disso. Eles falavam que tamanho não é documento, que tinha que parar com isso. Só que eu não ligava muito. Eu achava que aquilo não fazia diferença. Tanto é que eu ficava medindo, falando assim, é verdade, ela é maior que eu, sim. E até que com 6 anos, minha coleguinha chegou e em mim falou assim, eu sei porque você é baixinho. Aí eu fiquei meio sem entender. Eu perguntei pra ela, sabe? Como assim? E ela falou, o papai falou que você é anão. E na hora eu fiquei magoado. Eu pensava que anão era só na Branca de Neve. Pensava que anão não existia na vida real. E mais do que isso, eu achava que o papai, a quem ela estava se referindo, era o meu pai. Mas era o pai dela. Então eu fiquei pensando, nossa, como que meu pai poderia ter falado um negócio desses? E eu voltei para casa magoado. Contei para minha mãe. E ela sabia que o dia que ela teria que me falar que eu tinha nanismo, que é uma condição genética que limitaria meu crescimento, ia chegar. E realmente chegou. Meu pai estava almoçando fora, na ocasião, e minha mãe ligou para ele e falou, o dia chegou. Então, ou você volta aqui para casa para a gente conversar, ou eu converso com ele agora, e depois a gente conversa de novo quando você voltar, porque eu não acho que é necessário a gente adiar essa conversa. E meu pai veio correndo. Em 10 minutos ele já estava lá em casa e a gente começou a conversar. A primeira coisa que eu perguntei que a minha mãe perguntou foi, para você, o que é anão? E eu tinha uma noção muito básica sobre isso. Eu falei para ela, anão é um adulto que não cresce e fica do tamanho de uma criança para sempre. Ela não me respondeu nem sim, nem não, nem talvez. Ela me respondeu, tá, então eu vou contar a sua história. Então eu vou contar uma história linda pra você. E aí ela começou a contar a minha história. Com 32 semanas de gravidez, ela teve o diagnóstico que eu teria nanismo. Mas além do nanismo, eu teria uma série de outras complicações. Eu teria deformidades nos braços, nas pernas, problemas nos 2 rins, problemas na cabeça e no cérebro que me levariam à demência, e que possivelmente eu não sobreviveria nem 3 dias. E no dia minha mãe chorou. Ela falou com Deus, Deus, se o Senhor me desse 2 opções, a de ter um filho perfeito, ou a de ter uma casa, que eles tinham acabado de mudar para a primeira casa própria deles, no dia, ela falou, eu escolheria a opção de ter um filho perfeito. E foi a primeira vez que ela ouviu Deus falar com ela. E ele falou, eu não te dei uma opção, eu te dei uma bênção. E na hora, as lágrimas pararam. E ela só pediu 3 coisas. Primeira, que eu sobrevivesse, porque ela queria muito ser minha mãe. Segunda, que Deus me trouxesse do jeitinho que Ele tinha planejado. E terceira, que Deus desse sabedoria para os meus pais, para eles me ensinarem a ser feliz, independentemente da minha condição. E
no dia do parto, eu cheguei contrariando todos os exames, todos os médicos que achavam que iam tirar um monstrinho da barriga da minha mãe. E o único diagnóstico que se confirmou foi realmente o nanismo. Então ficou declarado oficialmente, a partir daquele dia, eu tenho nanismo, e mais especificamente o tipo mais comum, dentre os mais de 400 tipos que existem por aí, a acondroplasia. E eu fui crescendo, mas eu não conhecia ninguém que tinha a mesma condição que eu. Até que com 9 anos de idade, eu fui numa audiência pública no Senado Federal para instituir o Dia Nacional de Combate ao Preconceito às Pessoas com Nanismo, que ficou instituído como dia 25 de outubro. Até esse momento, eu achava que eu era o único com essa condição, eu me sentia excluído. Meu mundo era desconhecido para mim mesmo, por mim mesmo. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quem não vive essa realidade de ser diferente, não sabe o tanto que é importante você encontrar alguém igual a você. Nesse dia, eu aprendi que nós somos únicos, mas nós não somos os únicos. E uma chave virou dentro de mim. E eu me senti motivado, mesmo que eu fosse muito tímido, a ponto de não conseguir cumprimentar as pessoas. Eu me senti motivado a falar sobre a minha condição. E no mesmo dia, meus pais me propuseram a criação de um movimento de combate ao preconceito às pessoas com nanismo. E eu aceitei na hora, porque eu queria muito me engajar nessa causa. Então foi aí que surgia o Somos Todos Gigantes. A princípio, foi um movimento de redes sociais. Eu e meus pais postávamos vídeos falando sobre o assunto e o movimento cresceu. Com 1 ano, nós inauguramos o primeiro e até hoje o único site que fala exclusivamente sobre o nanismo no Brasil, que traz informações para as famílias que recebem diagnóstico. E agora, nós estamos trabalhando para estruturar um instituto para capacitar médicos e terapeutas a entender e atender com propriedade pacientes com nanismo. Porque a gente vê que o maior problema, a maior dificuldade encontrado por essas famílias que têm pessoas com nanismo é a falta de atendimento e de conhecimento médico em relação ao assunto. O nanismo é uma das únicas deficiências que ainda aparece nos programas de televisão por motivo de piada e não de superação. A gente está conseguindo mudar isso, mas ainda assim a gente tem esses casos. Então a gente quer mudar essa visão que a sociedade tem, essa visão preconceituosa que a sociedade tem em relação a essa condição. E uma curiosidade, esse acolhimento de famílias que a gente está fazendo, na maior parte das vezes, porque as famílias não têm diagnóstico, não tem precedente desse diagnóstico no resto da família. Então, elas não sabem o que fazer. 80% das pessoas com nanismo vêm de famílias que não têm nenhum precedente. Nenhum. Então, qualquer casal está disposto a ter um filho com nanismo. E agora eu queria falar um negócio que virou quase um lema para mim, nesses últimos tempos. Meu pai falou isso num PG, num pequeno grupo, lá em casa. E na hora isso me tocou e agora isso é quase como um lema para mim. Que é um judeu no Holocausto que falou isso, na verdade. E ele falou assim: se a situação tá boa, desfruta, porque você não sabe quando que ela pode piorar. Se a situação piorar, transforma ela de novo, transforma em uma situação boa.
Agora, se você não conseguir, por qualquer que seja o motivo, transformar essa situação, se transforme. Ache o lado bom, porque sempre tem um lado bom. E eu achei o lado bom. O nanismo não muda quem eu sou. Eu achava, no dia que eu descobri, no dia que meus olhos falaram, eu achava que todos os meus sonhos estavam acabados. Mas aí depois eu notei uma coisa. Eu com 6 anos, ninguém nunca tinha reparado nisso. Todo mundo convivia comigo, independentemente da minha condição. Então é porque eles sabiam também que o nanismo não afeta quem eu sou. Então, assim como Martin Luther King falou naquele discurso que ele fez, acho que em Washington, já teve que pegar um paninho. Eu tenho um sonho de que no futuro as pessoas com nanismo não sejam julgadas pelo tamanho que elas têm. Porque todo mundo tem um tamanho diferente um do outro. A gente é só um pouquinho menor. Mas que elas sejam julgadas pelo caráter que elas têm. E agora, com essa campanha, a gente teve o segundo encontro nacional Somos Todos Gigantes, agora em novembro. Vieram 200 pessoas do Brasil inteiro, do Amazonas até Santa Catarina. E eu percebi 3 coisas. Primeiro, que nós não somos mais um movimento. Nós somos uma família. Que agora atingiu todos, eu acho que de alguma forma, todos os estados do Brasil. Segundo, que as crianças que tiveram presentes lá não vão pensar igual eu, que pensava que eu era o único. Elas vão conviver junto com outras crianças que têm a mesma condição que elas. Então elas vão se sentir incluídas, vão se sentir pertencidas. E é isso que a gente busca no Somos Todos Gigantes. E terceiro, que agora eu não sou mais um símbolo da campanha. Eu sou inspiração para a vida de outras pessoas. Porque se eu conseguir driblar a minha condição, as outras pessoas também conseguem. E agora, caminhando para a conclusão, Tio Paulo Júnior sempre fala uma coisa que é uma grande verdade. Se Deus te mostra um problema, é porque muito provavelmente você faz parte da solução. Então eu queria que você parasse e pensasse: qual problema Deus apresentou na sua vida? Porque todo mundo tem algum problema, alguma dificuldade. Só que a gente tem que escolher se a gente vai ser maior do que ela e vai vencer ela, ou se a gente vai ser menor do que ela e a gente vai deixar ela tomar o poder. E se você escolher a segunda opção, você vai se vitimizar e você vai ficar triste pro resto da vida. Você pode ficar triste, mas você não pode ser triste. Assim como minha mãe falou naquele mesmo dia. E olha, fingir que o problema não existe, se recusar a ser um canal de solução, ou até mesmo se vitimizar, é negar que Deus tem um propósito para cada um aqui. Porque se Deus pôs uma dificuldade na sua vida, é porque Ele tem certeza que você consegue vencer ela. E agora, caminhando mais ainda para a conclusão. A vida é um movimento. Se eu paro, é porque a vida acabou. Nós somos uma grande rede, construída por Deus com precisão. E para a vida fazer sentido, é necessário construir relacionamentos. Todos nós temos nosso papel. E se nos negamos a cumpri-lo, a rede se rompe. E a gente fica sozinho. E não é isso que a gente está vendo no mundo? Então onde você está? Onde falta conexão na sua vida?
A gente tem um buraco interior que só é preenchido pelo propósito que Deus tem com a gente. E por onde você vai começar? Qual é o seu propósito? Mova-se. Assuma suas responsabilidades. Restaure seu lugar na rede. Só assim nós poderemos levar o amor de Deus até os confins da terra. Obrigado e bom dia. Vem aqui, nós vamos orar. Glória a Deus. Pastor Paulo, ora por ele, pelo Miguel, pela família e pelo movimento. Eu fico muito honrado de estar aqui vivendo esse momento com vocês. E vou levar isso lá para Brasília como uma causa da defesa do direito da nossa criança e do nosso adolescente. Vou pedir para você tirar uma foto. Valeu, velho. Meu Deus, Deus é pai. Eu vi a garrafinha, falei, onde é que será que eu vou comprar uma dessa? Valeu. Benção. Você tem que carregar, você não tem aquelas canetas, antigamente a gente falava que era caneta de escrever em CD, você tem que carregar uma daquela para você dar a garrafa autografada. Viu? É outro valor. Nós vamos arrumar uma caneta daquela de escrever em CD. Muito bom, privilégio. Benção, né, amados? Benção. A gente estava ouvindo o Maurício aqui, e a gente vai falar mais sobre isso à tarde. Eu creio que o grande segredo, né, da maturidade é a responsabilidade. É na responsabilidade que a gente assume mesmo o nosso papel na vida, que a gente se torna verdadeiramente filho de Deus. E é o que a palavra de Deus diz: o mundo está escravo, não à espera de soluções, né? Mas o mundo está escravizado à espera de que os filhos de Deus assumam suas responsabilidades. Nós como filhos de Deus, somos a comunidade redentora, na medida em que nós inspiramos as outras pessoas a assumir responsabilidade. Benção, viu, Gabriel? Que você é esse homem, um homem que amadureceu muito cedo, e eu acho que amadureceu na idade própria, porque é quando a gente deixa de ser menino, mesmo é com 12 anos, não é? É verdade. Então, assim, é um privilégio estar aqui do lado de um homem como você. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por esse testemunho, obrigado pelo privilégio de poder caminhar ao lado de um homem como o Gabriel, que no momento próprio entendeu que ele está aqui para cuidar dos negócios do seu pai. E é isso que nós estamos aqui para cuidar dos negócios do Senhor, e os negócios do Senhor é gente, é cuidar das pessoas, é apresentar para elas, ó Pai, aquilo que é o propósito eterno do Senhor para a vida de cada um. E que nesse lugar onde o Senhor nos colocou, a gente possa se tornar essa pessoa, para que tudo aquilo que a gente fizer possa ser uma tradução, uma materialidade das virtudes do Senhor. Obrigado por esse tempo aqui com o Maurício, a casa do Marlos, essa disposição toda, e que cada um aqui possa entender, ó Deus, a singularidade desse momento, e entender a força e o poder e a autoridade que tem a partir do momento em que cada um assume pessoalmente a sua responsabilidade, o seu compromisso, e entende que é Deus, um elemento nesse movimento, nesse fluxo da vida. Que ninguém se desculpe, ó Pai, na sua aparente incapacidade ou impossibilidade, mas que à luz desses testemunhos, cada um possa assumir de fato aquilo que é a sua vocação. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Benção, viu?